podemos dizer que foram 7 expressões que Jesus disse na cruz. Talvez dita em outro lugar, em outra circunstância, elas passariam desapercebidas. Mas por serem ditas por Jesus, elas chamariam a atenção. Ditas por Jesus, ele já na cruz, essas palavras de Jesus já estava perfurado pelos pregos, já estava pendurado pelos pregos, já estava apoiado com os pregos nos seus pés. Jesus começa a se pronunciar. Abra sua Bíblia, meu querido, em Lucas capítulo 23, versículo 34. Você pode até começar a marcar na sua Bíblia as sete palavras da cruz. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a palavra de Jesus. A primeira palavra que a gente vai apresentar é uma palavra de perdão. É uma palavra, queridos, onde Jesus intercede por nós, intercede por aquelas pessoas pedindo perdão. O interessante, queridos, que essa palavra, que essa manifestação, que esse pedido, ele parece contraditório, porque Jesus estava ali exatamente por nossa culpa, pelos nossos pecados. Naquela hora ele poderia questionar, ele poderia fazer tantas coisas em prol dele, mas ele se dirige a Deus e fala: Pai, perdoe essa multidão, perdoe esse povo, perdoe essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Mas Jesus ali já estava mostrando nas entrelinhas que a cruz veio exatamente para trazer perdão aos nossos pecados. Então, queridos, a primeira mensagem da cruz é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de uma novidade, aonde a lei não podia perdoar os pecados, aonde a religiosidade não poderia perdoar os pecados. Jesus já se pronuncia como Pai, perdoe-os. A pessoa que tinha mais direito de reclamar, de reivindicar, de pedir um castigo sobre aquelas pessoas, a pessoa mais ferida se levanta e fala: Pai, perdoa. O ferido, o prejudicado, tomando a posição de pedir perdão. Então, queridos, a primeira palavra da cruz traz perdão. Queridos, ainda em Lucas capítulo 23, versículo 43, mais uma palavra, queridos, marcante por parte de Jesus. Jesus é crucificado entre 2 salteadores para se cumprir a profecia que seria contado entre os malfeitores. Lucas 23, 43. Diz assim: e disse-lhe Jesus: é verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, aquele homem, nós não temos relatos bíblicos sobre aquele homem que estava crucificado com Jesus, um à direita e outro à esquerda. Um deles esbravejava, amaldiçoava, ironizava, ridicularizava, zombava de Jesus. E o outro tomou partido de Jesus. Por que você faz isso? Nós estamos aqui merecedores. Nós fizemos por merecer. Ele não, ele é justo. E ele se dirige para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim quando estiveres no paraíso. E aí, querido, Jesus, é uma palavra, mais uma vez, uma palavra de esperança, uma palavra contraditória à situação que estava se passando ali. Ali, queridos, a morte pairava no ar. Ali a sentença estava decretada. Aquele ladrão, juntamente com Jesus, e o outro ladrão estavam condenados à morte. Não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais, na ideia deles, continuidade de vida. Naquela hora de morte, naquela hora de perda, naquela hora de inferno, Jesus dá uma palavra de paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E, queridos, aquele ladrão ia ter um privilégio imensurável. Jesus estaria inaugurando o paraíso com a sua morte. E ele teria o privilégio de ser um dos primeiros a entrar no paraíso. Na hora da morte, Jesus promete vida e vida eterna. A segunda palavra da cruz é uma palavra de vida. É uma palavra de mudar a realidade daquele ladrão. Um ladrão que estava sem perspectiva. Jesus veio para dar uma nova perspectiva. Então, querido, a primeira palavra da cruz é perdão. A segunda palavra da cruz é vida e vida com abundância. Agora, queridos, vamos lá para João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19.
versículo 26 e 27. João 19, o 26 e o 27. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E nesse momento aqui, eu vejo o altruísmo de Jesus. Uma atitude de uma pessoa altruísta. O altruísmo, uma pessoa altruísta, é a pessoa que tem um comportamento totalmente diferente e contrário à pessoa egoísta. A pessoa egoísta busca o benefício dela mesma. A pessoa altruísta busca o benefício e procura priorizar o bem da outra. Nesse momento aqui, queridos, que nós vamos ver daqui a pouco na próxima palavra, é que Jesus vai se sentir desamparado, e não só desamparado, mas vai se sentir desamparado, vai se sentir sozinho. Naquele momento que ele está só naquela cruz, ele no momento exato, ele pensa em não deixar Maria desamparada. Segundo a cultura da época, era costume que o filho mais velho cuidasse do pai, ou que o filho cuidasse do pai até que o pai viesse a falecer. Mas naquele momento Jesus estava partindo primeiro de Maria. E Jesus não queria deixar Maria órfã. Não queria deixar Maria desamparada. Então Jesus fala: ei, discípulo amado, era João, fala: eis aí teu filho, mulher. Filho, eis aí a tua mãe. Queridos, no momento que era para ser de abandono, no momento que Jesus estava passando por um abandono, no momento em que os seus apóstolos, a gente fala muito mal de Pedro, de Judas, mas os outros apóstolos, os outros 9 apóstolos não compareceram. No momento que aquela multidão que foi alimentada pelo pão e pelo peixe, no momento que os leprosos que foram curados, ninguém compareceu para interceder por Jesus ou estar com ele ali para dividir aquela responsabilidade. No momento de desamparo, no momento de solidão, Jesus não deixa Maria desamparada. A ideia da cruz é essa. A cruz veio para não nos deixar desamparados, à mercê do mundo, à mercê de Satanás e à mercê do pecado. A cruz veio para nos deixar amparados. A cruz veio para nos dar abrigo. A cruz veio para nos guardar de toda a acusação que a cruz iria nos proteger. A cruz veio para nos proteger de qualquer acusação que Satanás queria lançar. A cruz veio para satisfazer as exigências da lei. Então, queridos, no momento em que Jesus preste a manifestar sua solidão, ele se mostra solidário e altruísta com a sua mãe. Queridos, agora a quarta palavra da cruz, Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Mateus 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Isso, naquele momento ali, Jesus estava praticamente morto. Praticamente Jesus já estava por entregar a sua vida. Mas eles vamos entender o que aconteceu ali. Segundo os estudiosos, a gente acompanhar a narração da Bíblia, Jesus foi preso numa quinta-feira à noite. Comecem a imaginar comigo essa cena. Jesus é preso quinta-feira à noite. Quando ele é preso, ele chega lá, recebe uma refeição gostosa. Amém, igreja? Não. Ele dorme numa cama confortável? Não. Na hora que ele é preso, em diante, ele começa a receber empurrões, não tem uma refeição a mais. O seu julgamento foi uma das maiores partes do mundo, porque aconteceu numa madrugada. Não é que ele varou a madrugada, ele começou na madrugada, fazendo tudo muito rápido para ninguém poder contestar. Jesus é preso, é julgado, é condenado, e isso sem refeições, sem dormir direito, ele é esmurrado, ele apanha, ele leva açoites
determinados de soldados, eles contavam 39, vinha o outro, contava mais 39, vinha outro, e essa foi a rotina de Jesus. Aí passa-se quinta, passa-se sexta, aí sexta-feira Jesus começa a carregar a cruz, chega em dado momento ele não consegue carregar, eles pegam um homem chamado Simão, levam a cruz de Jesus, Jesus estava sem janta, sem café da manhã, sem almoço, sem dormir, apanhando, sendo humilhado, sendo escorraçado, carrega a cruz, por volta da meio-dia, Jesus já estava na cruz pendurado. Em dado momento, os sentidos de Jesus estavam confusos. Era a angústia que ele começou a sentir no Getsemane orando. Você já deve ter passado por isso, eu passo por isso às vezes. Quando você tem um problema muito grande, tem alguma coisa que te preocupa muito, você dorme direito, dificilmente. Você come direito, dificilmente. Você faz qualquer outra coisa, dificilmente. Então Jesus já estava sofrendo a angústia da morte, a angústia da dor e o peso do pecado. Chegou nesse momento aqui, Jesus quase que delira. Não é um delírio ainda. Quase que delira. Por quê? Jesus falava em judeu, em hebraico, Jesus falava em grego, mas essa pronúncia foi em aramaico. Então por isso que muitas pessoas estavam ali e entenderam. Ele na cruz ele começa a falar em aramaico, fala Eli, Sabacane, e as pessoas falam, está chamando por Eli, não era que ele estava chamando por Eli. Jesus estava recitando um salmo que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ali Deus não tinha desamparado Jesus, sob circunstâncias nenhuma. Ali o que Jesus estava passando para nós eram as consequências do pecado. O que o pecado faz? O pecado nos faz sentir separados de Deus. É isso que acontece. O pecado nos faz sentir que Deus não está perto da gente. O pecado nos faz sentir que somos rejeitados por Deus. E que, sob circunstância nenhuma, Deus se afasta de nós. Sob hipótese nenhuma, Deus nos abandonou. Mas ali, naquele momento, o peso do pecado estava sobre Jesus. E Jesus demonstra ali o que é o poder do pecado sobre a vida de alguém. Mas a cruz veio para mostrar que, apesar de todo o pecado que estava sobre Jesus, Jesus não estava sozinho. A cruz veio para mostrar que os nossos pecados não podem nos separar de Deus eternamente. Ainda mais e principalmente se buscarmos em Jesus a salvação e o compromisso com Ele. Agora, querido João, capítulo 19, versículo 28. A quinta palavra da cruz. João 19, 28. Quinta palavra da cruz. Bem no finalzinho do versículo. No versículo todo. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Diz essa expressão de Jesus foi para se cumprir a profecia. E ela não veio apenas para cumprir a profecia, mas mostrou a total parte humana de Jesus. Jesus teve sede. Mas aí, queridos, a gente comparando com as declarações de Jesus, ele fala, eu sou a água viva. Quem beber de mim, nunca mais terá sede. Jesus estava mostrando aqui, que mesmo ele sendo Deus, ele tinha a forma humana e poderia matar a sede. Mas o que nós podemos também simbolizar aqui, que Jesus estava na cruz representando a humanidade. E essa é a ideia que Jesus quer nos passar também, que a humanidade, com tanta fonte para se fartar, a Bíblia, as igrejas, mas há pessoas morrendo de sede espiritualmente ainda. Há pessoas com fome da palavra de Deus. Há pessoas perdidas com tantas setas apontando para Jesus. Quantas igrejas que apontam para Jesus, quantos exemplares bíblicos espalhados, mas há pessoas sem direção. Há tantas pessoas com acesso fácil a Jesus, bastante dobrar o seu joelho e falar, mas há pessoas que ainda estão com sede espiritualmente. As palavras de Jesus mostravam a sua parte humana, mas mostravam uma realidade que depois de milhares de anos, depois de séculos e séculos, continuaríamos vivenciando o quê? Uma sociedade com tanta tecnologia, com tantos recursos, ainda morre de sede da palavra de Deus. Quando Jesus disse, tenho sede, ele estava mostrando que a realidade da humanidade estaria mais uma vez vivenciando isso. Sede, tendo tanta fartura e tanta abundância de água.
Ainda que isso, no João capítulo 19, versículo 30, João 19, 30, a sexta palavra da cruz. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Essa palavra de Jesus, queridos, nela vem se concretizando todo o Velho Testamento. Quando Jesus fala que está consumado, não era meramente que ele iria morrer. Não era meramente que aquele ritual, aquela prática assassina dos judeus, juntamente com os romanos, estaria terminando. Não era apenas a morte física de Jesus, não era apenas o terminar daquele sofrimento. Mas quando Jesus fala que está consumado, ele queria dizer que tudo aquilo que a lei exigia, tudo aquilo que a lei pedia, tudo aquilo que era necessário para você e eu sermos salvos, ele estava cumprindo. Não havia mais dívida com a lei. Não havia mais lei pendente para ser cumprida. Jesus estava cumprindo a lei. Como ele disse no Sermão do Monte: eu não vim para revogar a lei. Eu não vim para tirar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Na hora que Jesus fala, está consumado, ele fala: eu já cumpri a lei. Eu já satisfiz as exigências da lei. O pacto que eu tinha com Deus, eu já cumpri. Está tudo consumado. Está falando o seguinte: agora você não tem que fazer mais sacrifício. Você não tem mais que fazer coisas absurdas para chegar no céu. Não, eu já fiz. O caminho que leva ao céu já está preparado e terminado. É isso que Jesus está falando. Quando ele fala, está tudo consumado, ele fala: pronto. É só você crer agora. Pronto. É só você confiar. Pronto. Agora é só você se entregar a mim. E o caminho da salvação já está pronto. É isso que Jesus quis dizer. Aquele projeto de Deus para trazer a salvação estava consumado. Deus, lá no Jardim do Éden, foi o primeiro a pregar o Evangelho quando ele disse: da semente da mulher será um que vai pisar a cabeça da serpente. Ali começou a primeira pregação do Evangelho. Ali já tinha um plano arquitetado e montado. E aí, em Jesus, ou o tempo que passou de Adão a Jesus, nesse momento Jesus fala: está tudo consumado. O plano está pronto. O plano já foi executado. Está tudo pronto. Era isso que Jesus está falando. Agora, o caminho para o céu está aberto. Não há mais nada a ser feito para a sua salvação da parte de Deus. O que cabia a Deus a fazer, estava feito. Agora cabe a nós. Queridos, a sétima palavra da cruz. Lucas 23, 46. Primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segunda palavra da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Isso Tito a um ladrão. Terceira palavra da cruz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quarta palavra da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quinta palavra da cruz: tenho sede. Sexta palavra da cruz: está consumado. E a sétima palavra da cruz, e assim, a última, Lucas 23, 46, diz assim: clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. No Evangelho de João, Jesus faz uma declaração interessante. Ele fala que ele possuía a vida dele e ninguém podia tomar dele. E ele a entregaria na hora que ele quisesse. Pilatos começa a interrogar Jesus e fala: por que você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Jesus fala: nenhum poder você teria se não fosse dado a você. Nesse momento aqui, queridos, vamos deixar uma coisa clara. A morte não agiu em Jesus como ela age em mim e você. Como ela vai agir em mim e você. Como que ela age no ser humano. A morte vem e toma a vida da pessoa e vai embora. Nós não temos autonomia sobre nossa vida. Nós não temos direito ou força para resistir à morte. Ela vem e nos leva, nos arrebata a vida. Pronto. Com Jesus é diferente. A morte não tomou a vida de Jesus. Jesus fala: em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não foi açoitado pela morte. Jesus não foi assaltado pela morte. O fôlego de vida de Jesus não foi arrancado dele, não. Ele se entregou. Era um sacrifício. Ele se entregou. Porque essa morte vem, querido, sobre Jesus e o leva
e não teria diferença com o sacrifício de animais. Os animais foram sem ter como reagir, Jesus não. Na hora da morte, Jesus se entrega o Espírito a Deus, e aí acontece a morte. Jesus se entregou. E aqui, queridos, quando ele fala nas suas mãos entrego, era o sacrifício que faltava. Era o momento final, era o grande final. Agora, Jesus se entrega a Deus. O sacrifício estava completo. O sacrifício estava realizado. O que Deus queria, conforme a lei, o que Deus exigia, que alguém morresse para pagar pelos pecados da humanidade, Jesus estava fazendo agora. Pai, eis a minha oferta. Meu espírito entrego nas tuas mãos. Naquele momento ali, o espírito saiu do corpo de Jesus e foi a Deus, como diz Eclesiastes. O homem vai ao pó e o espírito vai a Deus que o deu. E ali Jesus vai até a Deus em espírito. E ali começa uma nova fase na vida de Jesus. Querido, a sétima palavra da cruz mostra a autoridade e domínio que Jesus tinha sobre a morte. Ali mostra o senhorio do Senhor Jesus naquele momento. Aqui mostra, queridos, essa é a última palavra da cruz, que a cruz veio para vencer a morte. Como Paulo fala, que a última corrente do pecado, a última arma do pecado contra a humanidade era a morte. A morte era o último trunfo do pecado. O homem podia fugir do adultério, fugir do homicídio, fugir disso, fugir daquilo, mas da morte o homem não podia fugir, como não pode. Mas a cruz veio para falar que há uma alternativa. Qual é a alternativa? Jesus. Porque o agrilhão do pecado é a morte. Mas não era só a morte física, era a morte eterna. Jesus veio para falar que ele tinha domínio sobre a morte física, tinha domínio sobre a morte espiritual e tinha principalmente domínio sobre a morte eterna. A sétima palavra da cruz veio para mostrar que Jesus é o único que tem poder para falar a hora que vem a morte e tem poder para parar o efeito da morte. Queridos, que possamos entender que a cruz veio para trazer perdão. A cruz veio para nos perdoar os pecados. A cruz veio para nos dar acesso ao paraíso, acesso esse perdido em Adão no paraíso. Agora não tem mais querubins que nos impedem de entrar no paraíso, porque Jesus nos deu acesso a esse paraíso. A cruz veio para falar que nós não estamos sozinhos no mundo. Sempre Jesus vai nos deixar alguém responsável e deixou o Espírito Santo para cuidar de nós. Jesus veio para mostrar que um dos pesos do pecado é a solidão. O pecado vem para nos separar de Deus. Mesmo que Deus não se afaste de nós, mas passamos a não sentir a presença de Deus. Jesus veio para mostrar que só nele há solução para matar a nossa sede. Por mais que tenhamos, passamos coisas, o que supre a nossa sede é ele. Jesus veio para dizer, tudo aquilo que a lei exigia, eu cumpri com perfeição e satisfação. Jesus veio para nos dar certeza que ele, somente ele, tem poder e domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, e isso ele trouxe gratuitamente para a gente. Amém, igreja? Deus nos abençoe essas 7 palavras, se não possamos perder a esperança. Nós temos Jesus como nossa esperança.